assim extremamente dadas, eles beijam todo mundo, abraçou todo mundo. Se olhar demais para ele, na dúvida se conhece ou não você, ele vai te beijar e abraçar. Esse é Davi e é o Arthur. Então, se ele olhar para você, se você encontrá-lo no shopping, olhar para ele muito fixo, ele vai falar assim: deve me conhecer de algum lugar. Então, quando ele, na dúvida, ele vai te beijar e abraçar. E eles são assim, graças a Deus, desde pititico. Desde pititico. E eu me lembro da Sandra pegando eles e chamando a atenção deles: olha, não converse com pessoas estranhas. Cuidado com quem você não conhece. Uma coisa é cumprimentar, outra coisa é ficar conversando. E nunca saia da escola, nunca saia do seu caminho com pessoas que você não conhece. Quase toda mãe já orientou seu filho em relação a isso. Por quê? E agora eu quero fazer um paralelo. Porque a criança, ela não tem algo chamado discernimento. Ela é ingênua, por isso ela é uma criança. E por ser criança, o pai e a mãe têm que tomar um cuidado, irmão Toninho, dobrado. Por quê? Porque a criança, ela é facilmente enganada. E eu quero começar onde eu parei. Capítulo 5, verso 7. Eu mencionei a respeito de que não andamos, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E aí mencionei Ló, que Ló agiu como criança. Repita aqui comigo: tem muita gente que tem idade de adulto, tempo de conversão de adulto, mas ainda age como criança. Foi o que ocorreu com Ló. Ló andava com Abraão, que era amigo de Deus. Você pode ter alguns amigos, Jefferson, que andam com Deus, mas não significa que você anda com Ele. Você pode andar com pessoas que andam pela fé, mas não significa sempre, Belchior, que você também é uma pessoa que anda pela fé. E a Bíblia está chamando a minha e a sua atenção, né, minha querida Ingrid, né? Diga assim: eu preciso tomar cuidado, porque os meus olhos podem me enganar. E eu mencionei Ló, que Ló, quando Abraão disse para ele: você decide. Muitas vezes na nossa vida, Deus não vai decidir por nós. Ele vai mostrar os dois caminhos e vai falar para mim e para você: varão, decida, eu vou com você nos dois caminhos. Mas eu quero dizer uma coisa: calcule o preço e tome uma decisão. Foi o que ocorreu com Ló. Abraão chega para ele e fala assim: Ló, escolhe, porque não dá para a gente ficar no mesmo caminho. Tome uma decisão. E aí Ló olhou e viu o caminho mais fácil. Repita comigo assim: eu sou, muitas vezes, como Ló, que decido pelo caminho mais fácil. Ai, pastor, eu não sou assim. É sim. Eu sou e você não é melhor do que eu. A gente normalmente foge de trabalho demasiado. A gente foge de grande esforço. A gente procura: será que não tem um caminho mais fácil, que vai doer menos, que vai me custar menos? Mas eu e você precisamos, irmãos, seguir não aquilo que vemos, mas aquilo que cremos. E eu mostrei que Ló, por seguir, não ouvir uma direção, Ló não disse: olha, eu vou orar primeiro.
Na história da nossa igreja houve um supervisor, muito amigo meu, era um dos meus filhos na fé. Que ele, quando me disse que estava tomando uma decisão, e na decisão ele não falou em nenhum momento para mim: pastor, eu estou orando para tomar uma decisão. Ele disse: eu estou conversando com a minha esposa para tomar uma decisão. Aí eu parei, falei: parou? Parou? Você é meu filho na fé, e sonho com ele até hoje. E eu disse para ele: não é isso que eu espero de um homem na sua posição. Você não me disse: estou orando para tomar uma decisão. Quando era menino, agia como menino. Agora, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Não adianta. Uma frase mal colocada do nosso presidente pode destruir a economia do nosso país. Uma frase. Porque a quem muito é dado, uma frase do presidente do Banco Central pode destruir todo e qualquer tipo de aplicação financeira no nosso país. Repito novamente: a quem muito é dado, não dá para agir como criança, ocupando posição de adulto. A qualquer momento a casa cai. E não culpe outros, é que você agiu como criança. Não culpe a nação. Ah, foi especulação. Não dá. O presidente falou, ele disse. O pastor falou, ele disse. Então, como eu e você precisamos tomar cuidado. E Ló, por tomar uma decisão, sem orar, sem buscar a Deus, ele perdeu literalmente tudo o que ele tinha. Repita comigo: minhas decisões que não forem frutos de oração, de busca a Deus, podem me custar perder tudo. Pastor, o senhor está querendo gerar medo em mim? Tô. Intencionalmente. Porque o medo não é ruim, irmãos. O medo é bom. Se meus filhos não tivessem medo de água quando criança, poderia ter mergulhado lá na praia e ter morrido. Se meus filhos quando criança não tivessem medo de cachorro bravo, se não tivesse medo de colocar o dedinho na energia elétrica, se não tivesse medo de fogo, então o medo, ele muitas vezes nos protege e nos guarda. Então eu estou querendo sim gerar medo em você, para que você não tome decisões, Galvão, sem primeiro ouvir a voz de Deus. E mencionei Ló. Coloquei uma frase que saiu no boletim: o homem natural toma decisões e age por tudo aquilo que os seus olhos naturais veem. Mas o homem espiritual toma decisões e age por tudo aquilo que os seus olhos não veem, mas ele crê. Amém? Falei sobre a importância do discernimento. Você que seu filho ainda não começou a namorar, mas vai namorar um dia, impõe as mãos sobre o seu filho, ore por eles, dizendo: Senhor, dá ele discernimento, dá ela discernimento. Porque, irmãos, tem muito príncipe que depois do casamento vai virar sapo. Mas tem muito sapo que depois do casamento vai virar príncipe. Você olha, o bichinho é feio que dói. Salário, tem um salário de ticket coxinha. Mas há um coração nobre lá dentro. Tem a aparência de sapo, mas aquele sapo a qualquer momento vai virar príncipe. Como que a gente descobre isso? Com dom de discernimento. Como eu coloquei no boletim, espero que você tenha lido e discutido muito isso na célula. Como nós precisamos
do dom de discernimento. Coloquei que podemos estar caminhando ao sucesso aparente, mas se distanciando do propósito de Deus. Você está preparado para discernir os ataques do diabo? Coloquei no boletim. O diabo não virá com tridentes, ele virá, a Bíblia diz, como anjo de luz. Como anjo de luz. O diabo não vai vir com tridente, com chifre. Não, irmãos. Ele vai vir de forma que te atrai. Ele vai vir parecendo Brad Pitt, Gisele Bündchen. Vai parecer um negócio lindo e maravilhoso. Mas tem uma demônia lá dentro. Tem um filho do cruz credo lá dentro. Então, eu e você precisamos tomar cuidado. Sem discernimento podemos ser enganados. A serpente, mencionei na semana passada, não veio mordendo Eva. Ela veio conversando com Eva. Diga assim, eu preciso tomar cuidado com quem gosta de conversar comigo. Quem está sentado do seu lado gosta de conversar com você? Fala para ele assim, eu preciso tomar cuidado com você. Vai que tem uma serpente aí dentro. Irmão. Cuidado com a serpente. Então, não é para desconfiar, coloquei no boletim, não é para desconfiar de todo mundo. Mas não podemos ser ingênuos. O diabo não te ataca com o que te assusta, mas ele te ataca, repita comigo, o diabo não me ataca com o que me assusta. Ele me ataca com o que me atrai. A maioria dos homens que caem em adultério não cai com aquela mulher com os mamonas assassinas, já viu aquele? Não, irmãos, cai muitas vezes com azeitona. Você pensa que o diabo vai usar o mamonas, mas ele mata com azeitona, meu. Cuidado! Então, deixa eu dizer algo para você. Repita comigo assim, eu preciso tomar cuidado com gente de outro sexo que eu gosto muito de conversar. Vamos lá. Pessoas influentes e eloquentes são enviados muitas vezes do diabo. E que se a gente não tiver discernimento, nós seremos enganados. Não sei quantos estão acompanhando. Aqueles que estudam um pouquinho mais as Escrituras, em especial escatologia, os estudiosos, os biblistas, estão todos de orelha em pé em relação ao genro de Trump. Não sei quantos aqui estão acompanhando. Jared, sei lá qual é o nome correto de se pronunciar, mas o brasileiro chama de Jared. Por quê? Há uma profecia em Daniel, que de 10 chifres, 10 grandes homens poderosos, o menor entre eles, de repente, se tornará o filho da iniquidade, o anticristo. E ele vai promover a paz entre os 10 maiores líderes do mundo. Não dá aqui para eu me deter, todavia, a maioria dos estudiosos acreditam que o anticristo, ou ele será descendente de Ismael, filho de Agar, ou ele será descendente de Isaac mesmo, judeu. E aí se dividem. Os que acreditam que será descendente de Isaac, estão tudo arrepiados, olhando o genro de Trump. Por quê? Porque ele é judeu. E esta semana foi anunciado um acordo de paz, promovido por quem?
por este que tem cara de menino. Não sei quantos já viram ele. Ele tem cara de menino. E na hora que se reúnem com os poderosos do mundo, quando você olha para ele, ele parece o mais insignificante de todos eles. Mas é justamente ele, o único que consegue conversar e ter um excelente relacionamento com tanto, mesmo com aqueles que são muçulmanos e com os judeus. Nunca houve um judeu bem recebido pelos muçulmanos, com exceção deste moço. E é ele que tem articulado a paz. Embora a fama está sendo de Trump, mas quem está acostumado e está estudando e acompanhando, quem na realidade está convidando e trazendo e preparando o caminho, é este menino. Aparente menino, mas respeitado por todo o povo islâmico e pelos maiores reis e presidentes do mundo todo. Parece o menor chifre. Detalhe, ele mudou recente, mas o prédio onde estava a sede dos seus negócios, coincidentemente ou não, o número do prédio era 666. E ele mandou trocar o número do seu prédio. Ele é uma das maiores autoridades de inteligência artificial do mundo. E ele abriu a sua boca e disse: vou utilizar a inteligência artificial não para ganhar dinheiro, mas para promover a paz mundial. Quem já estudou, o ano que vem estarei trazendo um especialista em escatologia e nós vamos fazer um seminário no sábado e no domingo inteiro, porque é importante que eu e você acompanhemos, porque o fim está mais próximo do que você imaginou na sua vida. O rei está voltando, o rei estava... Irmãos, nunca foi tão fácil. Você consegue, através do celular, falar com o mundo inteiro ao mesmo tempo. E por isso a importância de um culto como esse, irmãos. Eu e você precisamos ser preparados para aquele grande e maravilhoso dia. E eu coloquei uma frase no boletim: não invista as suas maiores forças e tempo naquilo que não é eterno. Não desperdice a sua vida só correndo atrás de casa, carro, viagens e negócios. Porque tudo vai ficar, meu irmão. Senão você vai ser mais besta, que a Bíblia diz que vai vir. Mas tem um monte de crente que é mais besta que a besta. Está se matando, gastando todos os seus esforços, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, e de repente... Aí agora vamos continuar aqui. Deu para introduzir o quê? Deu, né? Vamos lá. Verso 8, projeta para mim. E David, por favor, se puder deixar, mantém, por favor. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha que coisa poderosa, irmãos. Havia uma expectativa no coração. Eu tive uma experiência, contava para minha esposa, uma experiência esta semana, e não é segredo de nenhum de vocês, de nenhum que está aqui há muito tempo, mas todo mês de aniversário, eu faço aniversário este ano, eu faço aniversário este mês, dia 15 de outubro, e todo mês de outubro, eu procuro ofertar ao Senhor o melhor de mim. Aí eu me isolo completamente,
E a casa que nós alugamos, né? Nós vendemos a nossa casa e alugamos uma outra casa que ainda não mudamos e a casa está lá vazia. E aí eu fui para lá e fiquei completamente isolado lá durante 3 dias. Que para cada ano eu separo 1 hora. Então vou fazer 54 anos. Então eu procurei separar 54 horas que eu oferto a Deus, tendo um tempo com Ele. E houve um momento em que eu tive uma visitação tão gloriosa do Espírito Santo, e que eu me vi, Toninho, um desejo gigante de conversar, porque eu aproveitei também este tempo. Cada ano eu faço de uma forma diferente. Já peguei ano onde eu fiquei orando todo o período. Já peguei anos em que eu separei metade orando na minha língua natural e a outra metade só orando em línguas. Já peguei, se eu não me engano, o ano passado, que eu peguei ele integralmente orando em línguas durante todo o período. E desta vez eu separei para me gastar com as Escrituras. E eu fui de Gênesis até o livro de Daniel. Mas foi algo tão maravilhoso, pastora Tânia, porque na hora de eu orar, enquanto eu orava, eu via pelos meus olhos da fé, Daniel, Moisés, Enoque. E eu no meu coração, Marcos, eu dizia, logo, logo, nós vamos conversar tanto. Eu vi Rodrigo Abraão, e eu dizia no meu coração, Abraão, como eu quero poder sentar do ladinho, sentado. Imagina se há tantos lagos lindos aqui neste mundo, o que será no que Deus está preparando para nós? Como eu quero sentar do lado de uma rocha e conversar, ouvir. Como foi na terra ser chamado de amigo de Deus? Como foi na terra ser chamado por Deus? Não foi você que se intitulou, foi você chamado por Deus. Olhar para Moisés e falou, Moisés, me conta como foi ficar 40 dias no Sinai, ficar face a face com Deus, e você foi ousado, ainda pediu, eu quero ver a tua face, e ele negociar com você, olha, vamos fazer o seguinte, você não pode me ver, mas fica ali na fenda da rocha, e a rocha apontava para Jesus, que quando eu passar, eu falei, Senhor, eu quero conversar com eles. Irmãos, como insisto, quantos vieram ouvir a voz de Deus? Irmãos, eu não estou falando com criança nesta manhã, eu quero falar com adultos espirituais. Como eu e você precisamos anelar. Precisa haver uma expectativa de um dia conhecermos os nossos irmãos. Quando eu via lá a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, na hora que foram lançados, imagino o que foi para eles. Eles viram que os soldados que abriram, que tiraram a pedra da fornalha, o fogo os consumiu, e agora eles tinham que entrar, mas na hora que eles iam entrando, de repente, eles veem o Cordeiro de Deus lá dentro, esperando, vem aqui, que nós vamos conversar. Irmãos, isso aconteceu na terra. Diga assim, há muita coisa. Repita com quem tomou café da manhã, irmão, amém? Diga assim, tem muita coisa aqui na terra que Deus quer que os céus sejam a minha experiência.
Você entende isso, irmãos? Trabalhe, estude, programe suas viagens, leve seu filho para a escola, sonha lá em reformar a cozinha, a geladeira, trocar aquela lâmpada que fica piscando e que você não troca nunca, aquele quarto lá que está embolorado e você não pinta e não reforma aquilo ali. Sonha com tudo isso. Sonha com tudo isso. Os jovens sonhando com casamento, né? Só aguardando. Senhor, já esperou 2000 anos. Tem gente que vai mandar mensagem para o Jared agora, porque fala inglês também. Falei, meu, para. Já vou casar logo. Já que você demorou 2000 anos para aparecer, segura mais um pouquinho, né? Então, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Faça tudo com excelência, aquilo que vier às suas mãos, mas não perca o perfume do céu, o aroma da glória e da plenitude. Estou falando com adultos, porque quando a gente é criança, a gente está na fase de gênio da lâmpada. A gente quer se aproximar de Deus para esfregar a lâmpada e fazer 3 pedidinhos. Senhor, põe em ordem, me dá aquele carro, me dá aquela casa. Não que seja errado, mas eu quero dizer que há algo tão maravilhoso, tão glorioso, que nós podemos desfrutar aqui na terra, que não tem casa, que não tem carro, que não tem viagem. É coisa que o céu pode vir e se manifestar na terra. Os filhos aplaudam ao seu pai. Glória! Glória! Irmãos, hoje é ceia, irmãos. Eu estou falando com um adulto. Eu estou querendo hoje, nesta manhã, falar com um adulto. Temos crianças aqui, irmãos, que estão tudo desesperada. Me dá Danoninho, Danoninho dá. Ainda tendo um relacionamento de pidão, um relacionamento de gênio da lâmpada. Senhor, eu vou fazer um monte de coisa, mas o Senhor me dá aquilo, o Senhor me dá aquilo, o Senhor me dá aquilo. Ei, uma coisa pedi e a buscarei, que eu sempre habite na sua presença. Como eu e você precisamos deixar de sermos meninos, irmãos, e passarmos a nos relacionar com Ele na sua plenitude, na sua grandeza e na sua majestade. Tem coisa que a gente está esperando que ocorra só no céu, mas Deus já quer trazer o céu para dentro da sua casa. Levante sua mão direita para os céus e diga: Senhor, eu quero o céu na minha casa. Abra sua boca e diga isso para Ele. Vire o seu rosto para os céus. Diga: Senhor, eu quero o teu céu, a tua glória na minha casa. E aplauda o seu pai por isso. Preferindo, diz o texto, preferindo deixar o corpo, havia uma crise, e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Ouça aqui, ó. Não vim aqui para acusar você, mas você que tem feito coisas que desagradam a Deus, se arrependa dos seus pecados e procure ter uma vida que agrade a Deus. Viva de forma de, ao findar o dia, ao começar o dia, você amanheça dizendo: sabe, Aguinaldo, Senhor, se há algum pensamento, se há alguma frase, se há algum desejo do meu coração foi desagradável a Ti, se aquilo que os meus olhos viram, se aquilo que eu coloquei as mãos, se aquilo, Senhor, que o meu corpo teve prazer em fazer, se eu, Senhor, desagradei a Ti, Senhor, muda isto na minha vida. Senhor, me perdoa, me lava com Teu sangue e restaura em mim o ser agradável diante de Ti. Irmãos, como eu e você precisamos agradar a Deus.
Eu estava na nova casa. E enquanto eu estava na nova casa, eu não entrei naquela casa como uma conquista. Eu entrei naquela casa como uma oferta suave ao Senhor, dizendo: Senhor, eu declaro que esta casa vai glorificar o teu nome. Eu declaro tua presença enchendo cada cômodo desta casa. Eu declaro tua glória invadindo a cozinha, invadindo os banheiros, invadindo os 4 cantos. Irmãos, ou a gente deixa de ser menino, ou nós vamos ser criança até quando, irmãos? Como a gente precisa, em cada negociação, cada cliente que você ganha, cada cliente que você fecha, cada dificuldade, cada conquista ou cada perca, use tudo para dizer: Senhor, que isto seja agradável diante de Ti. Eu não queria perder aquilo, mas Senhor, eu quero permanecer agradável diante de Ti. Irmãos, não importa se sua esposa sabe, se seu marido sabe, se o pastor sabe ou se o filho sabe, mas Deus é aquele que tudo vê. Eu e você precisamos ter uma vida agradável diante de Deus. Como a gente precisa antes de sair de casa. Tem coisa, irmãos, que os católicos nos dão de goleada. Que é católico praticante, não sai de casa sem fazer o sinal da cruz. É verdade ou não é? Os que eram católico praticante de verdade. O que eles estão dizendo ali? Senhor, que eu saia debaixo da cobertura da tua cruz. Mas aí a gente, irmãos, entregou a nossa vida ao Senhor Jesus. E sabe o que ocorre agora? A gente abandona algumas coisas. Se não é esse sinal que vai mudar alguma coisa, mas é um coração. Você não pode sair da sua casa: Senhor, vai adiante de mim. Senhor, que lá no meu trabalho eu tenho uma negociação hoje, mas o teu nome, Senhor, eu seja agradável diante de ti. Senhor, quantas vezes, irmãos, deixa eu abrir aqui as minhas fragilidades. Quantas vezes eu me peguei gritando com dono de oficina, porque eu tenho uma corretora de seguros, gritando com banco, e gritar com a Vivo então. Ah, irmãos, eu quase que matei a Vivo. A Vivo só não morreu porque o nome é Vivo. Porque quando você quer cancelar alguma coisa, não consegue cancelar, irmãos. E quando eu vi, eu perdi a cabeça, irmãos. Já chamando todo mundo endemoniado, gritando com eles. E quando eu terminei, tirou a negociação, resolvi o problema, mas no meu coração eu disse assim: Senhor, a dona Ivone tomou posse do meu corpo, Senhor. Estou brincando. Foi: quem foi, Senhor? Minha mãe ou a dona Ivone? Porque as duas são iguaizinhas. Mas assim, eu não sei você, mas eu já perdi a cabeça muitas vezes. O problema, insisto, não é o pecado. O problema não é chamar pecado de pecado, irmãos. Pequei. Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter ido. Eu não deveria ter gritado. Eu não deveria ter sido tão grosseiro. Eu não deveria. Agora, recentemente, para a venda da minha casa, precisava de um papel do condomínio. Irmãos, negócio simples de fazer. E aí começaram a inventar um monte de burocracia. Ah, irmãos. Aí me falaram: não, quem tem que assinar está de férias. E volta só semana que vem. Aí eu já matei o cara. Falei: se ele morrer hoje, quem é que vai assinar? Não, aí eu assino. Então você vai assinar agora. Se ele morrer, assina. Irmãos, eu fiquei nervoso. Aí quando o cara me viu nervoso, falou: olha, fica tranquilo, senhor Davis, eu vou fazer o seguinte, eu sei aonde ele está de férias. Sem vergonha, mal sabia eu que ele morava no mesmo condomínio que eu, e estava lá em casa, na casa dele. Aí eu falei: Senhor, não precisa. Aí eu fui lá depois, que veio o documento assinado, falei: você me perdoe,
Mas por que você não fez isso antes? Se você, você esperou eu explodir de nervoso. Explodir. Então, o problema, insisto novamente, não é o pecado. O problema é como a gente lida com o pecado. Amém, irmãos? Diga assim: eu preciso ter uma vida agradável. Verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora nós vamos fazer uma encenação aqui, enquanto a banda já se prepara para vir aqui. Ouça aqui. Vamos criar uma situação aqui. Todos nós morremos. Caiu uma bomba aqui, nós estamos tudo morto. Faz cara de morto para o seu irmão. Faz cara de morto para ele. Faz cara de morto. Em cena de verdade, irmãos. Em cena de verdade. Vem. Teatrinho aqui. Teatro, irmão. Teatro. Pronto. Morreu todo mundo. Agora, faz para ele cara de quem... Cadê a banda? Cadê a banda? Sobe a banda. Quem é o baterista? É você, Rafa? Vamos lá. Que rufa os tambores. Corre, filho. Vamos lá. Vamos lá. Que rufa os tambores. Quem sabe fazer barulho de chofar tocando assim? Não tem. Você sabe cantar chofar? Ninguém sabe cantar chofar? Vamos lá. O nosso chofar vai ser a bateria. Vamos lá. E que ruja o nosso chofar, bateria. O céu abriu. E a Bíblia diz que a trombeta vai tocar. Trombeta tocou. E a Bíblia diz que os céus vão se abrir, a trombeta vai tocar, e os que morreram em Cristo vão se levantar. Abre a boca ainda, hein? Olha lá. Você vai ressuscitar desse jeito, irmão? Tá parecendo o corintiano quando descobriu que ia cair para a segunda divisão. Não, irmão. Vamos lá. Tocou e ressuscitamos. Agora sim. A Bíblia diz: quantos vieram ouvir a voz de Deus? A Bíblia diz que naquele dia todos estamos salvos. Naquele dia nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E naquele dia todos estaremos lá. E eu pedi até aquela música que prepara lá, da face adorada lá já. Mas ouça aqui. O Cordeiro, não foi fácil para ele, viu, irmãos? Olha, não se distraia, olhe para mim aqui, preste atenção. Porque isso aqui é a cereja do bolo. Naquele grande dia, quando ressuscitarmos, haverá o que o texto diz de o tribunal de Cristo. Porque embora que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mas está falando aqui, se está no tribunal, não é o tribunal do juízo, é o tribunal de Cristo. Haverá dois tribunais:
O tribunal de Cristo é para os salvos. Já foi salvo. Se você está no tribunal de Cristo, você já foi salvo. Existe um outro tribunal, que é o do juízo. Aqui não. É o tribunal, todos estamos salvos. Diga para o seu irmão, ó, valeu a pena, chegamos. Diga para ele, diga, valeu a pena. Diga para ele assim, valeu a pena. Mas ouça que naquele dia, quando vieram ouvir a voz de Deus, Deus vai pedir a mim e a você: mostre o trabalho das suas mãos. E naquele dia, irmãos, não haja como menino. Meu filho falou algo quando era menino. Ele disse: pai, para mim o importante é estar no céu. Posso ser morador de rua no céu, matando lá tá bom. Já que as ruas são de ouro e de cristais, morador de rua lá tá na bênção. Mas diga assim: o meu pai quer algo maior para mim. E naquele dia eu vou mostrar o que minha mão fez. Coloque sua mão para frente. Diga assim: naquele dia eu vou mostrar como eu gastei a minha vida aqui na terra. Você entende? O que salva você não é o que você faz, é o que Ele fez. Você entende? O que salva você não é o que você faz, é o que Ele fez. Não somos salvos pelas obras, mas é porque fomos salvos, é que agora nós realizamos obras. 2 empresários. Um empresário construiu o seu nome. Nabucodonosor: eu quero que todos saibam quem eu sou, o grande Nabucodonosor. E aí vem Daniel: Daniel, você será depois de mim o maior do reino. Eu não quero nada disso não, porque quem fez foi o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele único que é digno de honra, de glória e de louvor. Mas Deus está olhando como é que você, empresário, está vivendo aqui na terra. Como você lida com seus filhos. Como você decide com quem casar e com quem não casar. Como você decide. O que importa no mundo dos negócios, pastor, ser crente é uma coisa, mas no mundo dos negócios é outra. Ei! Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, verso 19 ou 29, que diz, irmãos, que eu e você, se esperamos em Cristo só para este mundo, não. Deus não quer abençoar só você neste mundo. Deus quer que tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos neste mundo, você esteja construindo algo para aquilo que Ele quer te presentear na eternidade. A mulher que cuidava, ela era uma diarista aqui, mas ela não cuidava da casa somente. Daiane, ela cuidava: Senhor, abençoa aqueles que moram nesta casa. Senhor, abençoa quem deita nesta cama. Senhor, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu. Abençoa, Senhor, o meu patrão. Abençoa, Senhor, os meus clientes que trouxeram o carro. Eu não só entreguei o carro, Senhor, aqueles que são o dono deste carro, aqueles que sentarem neste carro, aqueles que eu conduzi de Uber, Senhor, aqueles que eu servi, aqueles que me serviram. Senhor, seja tudo para a glória do Teu nome. Senhor, está doendo tanta coisa. Há uma música que diz: desprezando toda dor. Essa semana uma senhora me mandou uma mensagem, ela está aqui me ouvindo. Ela dizendo: pastor, eu não aguento mais, está doendo demais. E eu me lembrei desta música. Era criança. Ensina a criança o caminho que você deve andar, que quando crescer nunca vai se desviar.
hino 304 da harpa cristã. Porque quando a gente era pititico na igreja, a gente pedia pelo número, não é? Os velhacos de igreja. Quantos são da época aqui? Algum irmão aqui quer pedir algum hino? Aí a gente levantava. Esse, irmãos, tinha que segurar a minha mão. Mas vai pedir de novo mesmo? Mas toda vez, algum irmão aqui quer pedir um hino, aí eu já levantava, sabe, Felipe? Levantava a mão assim e falava assim: pode ser o hino 304 da harpa? Por quê? Porque desprezando, eu era criança, irmãos. Parece que estava me preparando para aquilo que ia acontecer na minha vida. Que eu teria, Tunico, que desprezar toda a dor, vendo que um dia a face adorada eu verei, e com a grei amada no céu estarei. Irmãos, como eu e você precisamos disso. Põe para mim a foto, aquelas fotos. Irmãos, a sequência do texto depois diz que nós não buscamos a glória que este mundo procura. Apaga para mim todas as luzes. Repita comigo assim: eu não posso usar as minhas mãos e minha inteligência para querer a minha glória. Por que a nossa igreja valoriza tanto a célula? Porque na célula não tem o ungidão, não tem a mestre, não tem o grande teólogo PhD, não tem aquele ninja espiritual, não tem o super poderoso, não tem apóstolo, não tem apostila. E lá é onde o Senhor ordena a sua bênção. Está aqui, ó, um grupo. Tudo gente que já passou dos 50 há muito tempo. Há muito tempo. Sabe o que ocorreu? A igreja que não tem o ungidão foi lá visitar a nossa querida Regina. Cadê aqui, ó? A irmã Regina, que há muito tempo não pode estar conosco por causa de limitações físicas. Assim como tem ocorrido com a dona Joana, que está lá em casa agora assistindo o nosso culto, que participa muitas vezes de algumas reuniões, que no meio da célula, eles colocam às vezes o celular, mostrando para ela todo mundo que está em célula. Irmão, deixa de ficar correndo atrás do superpoderoso, porque o superpoderoso, ele habita no meio dos simples. Gente que aos olhos dos homens parece que não são grande coisa, mas nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Os ungidões aí querem uma roupa que se destaque, um sapato que se destaque, segurança daqui, segurança de lá, ninguém pode se aproximar. Aí vem Jesus e manifesta a sua glória em gente que só quer uma coisa: eu quero ver a face adorada do Senhor naqueles que nós amamos. Próxima foto. Gente, tá aqui, ó, outro grupo, uma célula que se reuniu. Quem é o apóstolo? Quem é o bispo? Quem é que tem o turbante? Quem é que tem? Irmãos, gente simples novamente, mas apaixonada por Jesus, que talvez nunca um dia pegue no microfone, mas ele não está querendo pegar microfone, ele está querendo pegar pessoas para amar, servir e cuidar, e no dia do tribunal de Cristo serão recompensados. Última foto, vamos lá, próxima. Olha lá, ó, gente, de novo, multiplicação, gente que aos olhos dos homens são anônimos diante dos homens, mas a Bíblia diz que os seus nomes estão escritos nas palmas das suas mãos. Quem você quer? Você quer a glória dos homens ou você quer a glória de Deus? E para ter a glória de Deus, nós precisamos, vamos lá, desprezando. Essa era a última. Vamos lá, põe a letra para mim. Com palmas. Enquanto os pastores sobem aqui, todos os pastores e supervisores subam aqui.
Jesus, minha luz. Vamos voltar porque nós começamos meio ruim, né? Por que eu quero que a gente volte? Porque muitas vezes eu e você vai doer, meu irmão. Olhe para mim, quando vier ouvir a voz de Deus, diga assim: muitas vezes eu vou olhar para a minha dor, para os meus perrengues, e vou dizer: Senhor, estou no meu limite, mas eu decido desprezar toda a dor, porque um dia eu verei a face do Senhor. Aplauda Ele por isso, desprezando. Eu vou a cantar. Quero ouvir aqui, ó. E ao Calvário o pecador Sempre apontar. flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei. Com a grei. Com a grei amada, no céu estarei, Na mansão dourada, e nos vou cantar. a Jesus, Minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.